Bom dia, galera, tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre a composição dos quadros de speed ou de mountain bike. Vamos falar sobre quadros em geral. Você tem praticamente no mercado dois tipos de quadros. Você tem aqueles que são formados pelo carbono e os que são de alumínio. Vamos bater um papo hoje sobre as vantagens entre um e outro. Começando pelo quadro de carbono. Bom, o quadro de carbono ele é formado por várias camadas que são unidas através de uma resina, que funciona como se fosse uma espécie de cola. Então eles vão colando várias folhas de carbono e vão dando o formato ao quadro. Qual é a vantagem disso? Primeiro que o carbono ele é mais leve, bem mais leve quando comparado ao alumínio. Como ele é formado por várias camadas, uma das vantagens, além do peso ser menor, é que ele passa menos vibrações para o quadro. Ele consegue absorver mais as vibrações e você não sente tanto durante o percurso. Essa é uma vantagem bacana, além do peso, que eu já estou falando pela terceira vez, né? Quando a gente fala em bicicleta, logicamente o peso não deve ser nunca descartado. Então, sim, vamos lá, vantagens. Passa menos vibrações, é mais leve, bacana. Agora vamos voltar para o alumínio. O alumínio ele é um pouco mais pesado, sim, absorve poucas vibrações, menos do que o carbono, e tem também uma coisa bacana que é o fator torção. Né? O que é o fator torção? Quando você vai empregar força no pedal, vamos entender um pouquinho agora da questão do fator torção. Ele funciona assim, sempre que você emprega uma força aqui no pedal, no momento de você pedalar, essa força ela é passada para esse conjunto que é transferido para a corrente e vai ali atrás para a catraca que movimenta a bicicleta. Essa área da bicicleta aqui, né, ela é composta por esses tubos. Ela é responsável por segurar a força que você emprega aqui e passar para o conjunto que vai movimentar a bicicleta. Se no momento que você exerce uma força aqui, este quadro se movimenta para o lado que você está exercendo a força, isso chama-se torção. Quando isso ocorre, parte da força empregada ela é perdida e você perde potência na pedalada. Isso não acontece com o carbono, porque o carbono é um material mais rígido do que o alumínio. E até então eu só estou falando sobre vantagens do carbono. Então, logicamente que uma vez que o carbono tem uma torção menor do que o alumínio, a sua força é passada mais efetivamente para o conjunto movimentando a bicicleta. Então você não perde potência, é uma outra vantagem, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das desvantagens em relação ao alumínio, né? O alumínio ele é um material altamente, vamos dizer que ele é resistente. Ele é um material que ele acaba quando sendo submetido a uma pressão, a uma queda, por exemplo, ele pode amassar, que não vai danificar internamente o componente do quadro. Já o carbono, como ele é montado em camadas, se for submetido a uma força diferente daquela através da qual ele foi criado para suportar, ele pode trincar, né? Ele pode ser submetido a trincas, e aí para você fazer um trabalho de reparo é necessário levar numa loja especializada. Às vezes fica legal, às vezes não fica legal. O carbono, ele com o tempo, a resina que une as fibras do carbono, as folhas do carbono, ela pode começar a perder a sua validade, ela começa a perder a sua efetividade. Então, quadros muito antigos de carbono, quando você vai exercer muita força, é comum às vezes você sentir alguns barulhinhos, algumas coisas assim que significa que as fibras não estão tão unidas como eram antes. Cara, é difícil de acontecer, mas pode ser que aconteça também. Assim, é uma vantagem. Outro ponto de atenção em relação ao carbono, para mim é uma desvantagem. Você tem que ficar muito atento em relação aos torques indicados aos parafusos. Porque se você fizer um torque maior do que indicado, está arriscado a trincar aquela parte ali onde você ia prender a peça. Então, não é tão simples de fazer. Se você deixar a peça frouxa, corre o risco de cair durante uma pedalada, uma coisa não é problema. E se você apertar demais, você pode trincar aquela parte onde seria presa a peça. Isso não acontece no alumínio. É uma outra desvantagem do carbono em relação ao alumínio.
O alumínio então acaba sendo um quadro bem resistente e um quadro bem durável. E um quadro que vai ser mais forte quando submetido a quedas e forças empregadas que forem diferentes daquela que ele foi montado. Vou dar para vocês um exemplo aqui de uma bicicleta de uma mountain bike, quadro de alumínio, que passou por alguns tombos, alguns problemas, que se fosse o carbono realmente não teria resistido. Então, essa é uma mountain bike da Giant, bem antiga, ainda é Aro 26, né? Já passou por alguns tombos, algumas coisas bem sinistras em relação a esse percurso. E uma delas foi isso aqui, né? Ela levou um tombo e o quadro foi lançado de ponta numa pedra. Ele perfurou aqui, ele bateu aqui, não chegou a perfurar, mas amassou. Cara, se isso aqui fosse carbono, cara, já era. Automaticamente já aconteceria uma trinca ali. Né? Então, assim, existem essas vantagens em relação ao carbono, o alumínio em relação ao carbono. Agora, o que você que está pensando em comprar uma bike tem que avaliar? Né? Em primeiro lugar é o seguinte, quanta grana você tem? Se você tem grana suficiente para comprar todo um conjunto, os componentes bons, tudo integrado num quadro de carbono, realmente o seu desempenho tende, né, a ser um desempenho bacana, melhorar um pouco do que você já está, né, e com o treino melhorar ainda mais. Mas se você não tem toda essa grana, o que você tem que ver é o seguinte, como eu falei no início do vídeo, a diferença de um quadro de alumínio para o carbono fica em torno de R$8.000. Com R$8.000 você pode pegar, comprar um quadro em alumínio, que é mais barato, e investir essa grana em componentes melhores para a bike. Aí você acaba compensando uma coisa com a outra, né? Tudo vai depender de quanta grana você tem, o que é supérfluo para você ou não. Eu não vou nem colocar em ser supérfluo, porque tem muita gente que fala o seguinte, você tem um Fusca, que é um carro, e tem uma Ferrari, que também é um carro. Só que em termos de automóveis, essa diferença realmente ela é gritante, é muito grande. A Ferrari vai ser milhões de vezes melhor do que um Fusca. E quando a gente traz isso para a bike, eu não posso te falar que o quadro de carbono vai ser milhões de vezes melhor do que um quadro de alumínio. A diferença vai cair muito, muito. Agora, logicamente, vai depender de quanta grana você tem. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Isso aí é uma opinião minha, né? É uma opinião de um cara que não é um profissional. Existem outras opiniões também, você pode pegar no YouTube para tomar a sua decisão, mas a minha opinião é essa. Fica com Deus, um abraço e boas pedaladas.